Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar, um olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. Hoje eu vou ter a grande alegria, a honra e a bênção de conversar com a querida Isabel Miller sobre tempo de travessia e transformação. A Isabel é astróloga, escritora, poeta, com formação em psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. A Isabel trabalha com astrologia há 30 anos, com consultas astrológicas, mentorias, workshops e palestras. A Isabel foi host do podcast Astrológicas da Globo e está lançando o seu terceiro livro, Caósmica. Isabel, minha querida, minha amada, é uma grande alegria abrir o Mutantes desse ano com você, com a sua sabedoria, falando pra gente sobre transformação e travessia. Seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Você é essa grande mutante atuante aí no planeta, atuando, trazendo a informação dos planetas, né? Que bom receber você aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida. Uma honra. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui, levar essa mensagem, né, para as pessoas nesse projeto tão lindo, né, do podcast Mutantes. É uma grande alegria, eu tenho certeza que quem nos ouvir e assistir vai ter informações muito relevantes, né? Eu acho que é um momento assim muito incrível, tem muita coisa bacana pra gente falar. Tenho certeza. Que bom, viva! E já que você é poeta, né, a gente vai falar aqui hoje sobre tempo de travessia e transformação, além de poeta assim, astrólogo, eu te pedi pra gente começar esse papo, Isabel, você trazendo esse olhar, né, da poesia, um conceito sobre a travessia e a transformação, um olhar poético, astrológico, como você, para a gente abrir essa conversa falando sobre travessia e transformação. Muito bacana. Na verdade, a astrologia é a poesia do universo, né? Bonito. E esse olhar que a gente tem, né, sobre esse mistério, sobre essa conexão que existe entre o céu e a terra. Então, a gente já precisa ter esse olhar poético, né? E eu, como poeta e escritora, então procuro sempre fazer essa conexão. E, na verdade, quando a gente pensa em travessia e transformação, nós estamos sempre em travessia e transformação, a qualquer momento das nossas vidas. E isso tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Mas existem alguns momentos na história da humanidade onde isso é mais potente, isso vem com mais intensidade. E esse momento que a gente está vivendo agora, e que na verdade não é restrito, né, ao ano de 2023, porque tudo no universo e nas nossas vidas é um processo, ele já vem, né, se mostrando, principalmente desde o início, né, da pandemia. É um processo de grande travessia para nós, e ele se estende também ao longo dos próximos anos. E a travessia é aquela condição onde a gente já não está mais onde a gente estava, mas a gente ainda não chegou, né, a um propósito, a um destino, digamos assim. E é exatamente nesse ponto que a gente se encontra agora. Porque esse é um momento em que velhas estruturas, sistemas, modos de viver, a relação que as pessoas têm com o trabalho, os relacionamentos, na vida mesmo, né? Já não é mais, e que bom que não é mais como era antes, mas também nós temos ainda muito para atravessar e para evoluir.
E a transformação é, na verdade, uma mudança da forma, né? E que leva a uma outra ação. Então, nesse processo de travessia, nós vamos nos conhecendo e nós vamos nos transformando. E isso agora, em 2023, é um ano muito especial dentro desse grande processo que a gente atravessa. E o que a astrologia tem para contribuir? Qual é a visão astrológica, né? Porque de fato a gente está vindo mesmo, né, de uma grande travessia que mexeu na vida assim de todos os seres humanos, né? Em todos os lugares, né? Em todos os lugares, foi algo realmente muito ímpar, né, na nossa experiência. E assim, qual é a visão da astrologia? Qual a contribuição da astrologia para essa grande travessia que a gente está atravessando como espécie? É muito interessante, né? Claro que dentro desses 30 anos, né, que eu tenho a bênção da astrologia na minha vida e na vida das pessoas que são por ela tocadas, né? A gente tem, assim, a cada ano, a cada momento, processos diferentes. E é muito bacana quando temos a oportunidade de vislumbrar, né, em que ponto desse processo nós nos encontramos, quais são as características de cada período dessa jornada de travessia e transformação. E esse ano de 2023, particularmente, ele é muito intenso, né? Ele é muito potente, porque a gente terá modificações importantes, né, de posicionamentos astrológicos que na verdade simbolizam essas travessias para nós. Então, por exemplo, agora em 2023 a gente vai ter a saída do planeta Saturno do signo de Aquário, ele vai entrar em Peixes, isso é uma modificação bem relevante. A gente vai ter também o primeiro ingresso de Plutão em Aquário, né? E isso é uma big transformação coletiva, principalmente, né? E na verdade essa travessia plutoniana ela ainda não é completa, né? Porque Plutão vai voltar para Capricórnio, ele só vai ingressar em definitivo em Aquário no próximo ano. A gente tem mudanças importantes esse ano no eixo dos eclipses, isso tem um significado também muito importante. Então a gente vai falar sobre tudo isso, como isso reverbera em cada um de nós e coletivamente. Agora, eu acho importante, né, deixar claro para as pessoas que para a astrologia o ano novo, ele só começa em março, quando o Sol passa a atuar no primeiro signo, que é Áries. E isso não é arbitrário, né? Na verdade, antigamente, quando havia uma sintonia maior entre os ciclos da natureza e os ciclos da vida humana, o ano iniciava nesse momento, porque aí isso está mais sintonizado com essas energias. Mas esse calendário gregoriano que nós temos, ele foi arbitrado dessa forma, né? Então, como que as pessoas podem estar sentindo isso nesse momento, né? Mais nesse início de ano gregoriano, mas ainda não num ano novo astrológico. Como um tempo ainda de coisas pendentes que precisam ser resolvidas, de reflexões, e também bem esse ponto da travessia, né, entre o velho e o novo. E tem algum... você já falou aí que Plutão vai entrar em Aquário e Saturno em Peixes. Eu ia te perguntar, o que tem de mais marcante aí no céu para esse momento, assim, que interfere, não é que interfere, na verdade... Simboliza, né? Hermes Trismegisto, né? O que está no céu, está na terra. O que traz, assim, de qual aspecto marcante que esteja realmente refletindo em toda essa travessia aqui, acho que não só para 23, né? Porque essa mudança, essa travessia não é só agora, a gente já está vindo, né? E pelo visto que a gente já conversou e daqui a pouco a gente vai trazer para o ouvinte, temos muitas mudanças por vir, né? Mas quais são os aspectos mais marcantes no céu, Isabel? Então, eu acho que
E até temos que falar no mês de março, né? Março de 2023 é um momento muito importante, porque praticamente essas mudanças ocorrem todas juntas nesse momento, né? Essas mudanças de Saturno, Plutão, o início do novo ano astrológico, né? Então, o que é mais importante nesse ano? O que Saturno em Peixes simboliza para todos nós? Primeiro que é um momento em que nós precisamos olhar mais para dentro, silenciarmos, nos conectarmos com a nossa rica vida interior, porque isso também é contribuir para a paz, para a cultura de paz. Com certeza. Né? Então, assim, é aquele momento em que a gente precisa praticar mais a introspecção, o recolhimento, ter uma atitude mais contemplativa em relação à vida, mais meditativa, né? Inclusive essas práticas, elas são sempre bem-vindas, obviamente, mas elas têm um caráter muito especial nesse momento. Diante assim de um mundo que parece que cada vez mais acelerado, né? Então as pessoas estão se perdendo muito de si mesmas, da sua essência, e Saturno em Peixes é um grande convite para esse retorno para casa, né? Mas ao mesmo tempo ele também simboliza que a gente vai ter que ter muito cuidado com as ilusões, né? Se a gente pensar que Saturno é um símbolo de realismo, de aterramento, né? Saturno é simbolizado como um grande professor, um grande mestre, a lei de ação e reação, os ensinamentos mais importantes da vida, né? Então a gente tem essa questão de que aprendizado que é mais importante no ano, num símbolo, num signo que é Peixes, que é um símbolo de não forma, é um símbolo de inconsciente, dessa rica vida interior, dessa coletividade, desse oceano de vibrações, de energias, onde todos nós estamos conectados e comungamos, né? Então isso é muito importante para que a gente não se perca de si mesmo nesse grande mar, né? E por isso que eu acho que uma coisa assim importantíssima para esse momento, na verdade Saturno vai ficar 3 anos, né? Em Peixes, o início desse processo é agora. Então é importante inclusive blindar a própria energia, né? A gente ter consciência, ter discernimento sobre o que é e o que não é saudável para nós, o que nos distrai do nosso propósito. A gente vive um momento em que essa coisa do entretenimento, do faz de conta, da vida de, entre grandes aspas, glamour, né? Redes sociais, coisas dessa natureza. E é um momento, eu acho que onde a gente precisa parar mais de viver essa superficialidade e se voltar para aquilo que é mais essencial. Inclusive eu acredito assim que muito desse glamour ele vai se perder ao longo desses 3 anos de Saturno em Peixes, e eu saúdo isso como algo muito positivo, né, para a nossa evolução. Com certeza. Te ouvindo assim me vem que sair dessa superficialidade e porque lógico, a tecnologia e o digital eles vieram para ficar e é só o começo, né? Mas que venha de um lugar assim, eu acho que dentro do que você está me falando assim, de um trabalho mais profundo de autoconhecimento e que as coisas venham com autenticidade, acho que é uma palavra boa, né, Isabel? Isso. Eu acho que, inclusive, ao longo dos próximos anos só permanecerá o que é autêntico, né? Porque nessa massa, né, disforme, nessa coisa do inconsciente coletivo, então, assim, parece que é como se todo mundo tem que se enquadrar em algo que não é o que as pessoas são. Cada um é um universo. Nós temos as nossas diferenças, assim como nós temos também as nossas semelhanças, né? Mas a autenticidade é um ponto fundamental desse momento. E quando a gente pensa que Saturno é essa ideia do real,
né? E peixes muitas vezes representa essas ilusões, então da gente não se perder nisso, né? E você falou da vida digital, da tecnologia, isso tem também muito a ver com a energia de Aquário, né? E aí é muito interessante porque na verdade assim, a gente tem desde 2020 a entrada, o movimento de Saturno em Aquário. E que falou muito dessa coisa de que rapidamente nós tivemos todos que nos habituar com essas novas tecnologias, né, com o trabalho remoto, com a vida online, que cresceu assim rapidamente, mesmo aquelas pessoas que não tinham contato nenhum com isso, foram de certa forma obrigadas, né, por essa questão pandêmica. Então a gente já teve assim uma aceleração em relação a isso. Porém, isso trouxe também uma espécie de um distanciamento, que no primeiro momento foi até necessário por uma questão de saúde, né? Mas isso trouxe também uma artificialidade, né, nas coisas. E agora Saturno vai sair de Aquário, só que Plutão vai ingressar em Aquário. Então, o que isso representa? Primeiro que Plutão em Aquário, Plutão é um planeta de um movimento muito longo, ele vai ficar 20 anos em Aquário. E nesses 20 anos, a transformação tecnológica e científica que nós teremos será assim, inacreditável. Eu costumo dizer que se a gente acha que já vive assim, a tecnologia, né, que já é muito, nós estamos apenas no berçário em relação a isso. E isso traz aspectos muito positivos, né, que nos permitem, inclusive, assim, a tecnologia que nos permite, né, chegar a tantas pessoas com o nosso trabalho, né, através de podcasts ou mesmo com os outros tipos de trabalho que a gente oferece, né. Então a gente não é mais local. A gente se tornou mais universal e isso a tecnologia ajuda muito, né? Então tem avanços que são extremamente positivos, assim como com a ciência também, né? A gente também está só no começo em relação a esses avanços, mas tem questões muito delicadas aí também, que são questões éticas. E que vão falar, por exemplo, de brincar de vida e de morte, né? Prolongar a vida artificialmente, escolher, né, os filhos. Então, assim, tem questões muito delicadas em relação a isso. E tem também questões, quando a gente pensa em Plutão, nós pensamos no seu lado mais primitivo, do que essa energia representa, por exemplo, o controle das pessoas, a manipulação, a perda de privacidade, né? Essa instância controladora que vem através da tecnologia, que a gente já vive muitas coisas em relação a isso, mas isso vai se acentuar bastante e isso é preocupante. E aí a gente tem Urano transitando o signo de Touro e que está falando muito assim, é curioso porque são coisas muito antagônicas, né? Porque Touro representa mais esse cuidado com o corpo, esse olhar para os sentidos, né? Ver o que o corpo informa, até sobre o que é saudável, o que não é saudável, os cuidados com a terra, com a mãe terra, com a natureza, a questão de como a gente, enquanto humanidade, está lidando com a matéria, com os recursos de toda a ordem, com o dinheiro, o que tem valor realmente na vida, o que é prioritário. Então, são muitas travessias e transformações que a gente está passando. Mas é bonito, né? Porque assim, acho que talvez mais do que antagônico, tem um olhar assim, né? Interessante para a gente ver, para olhar para tudo isso, que assim, né? Tem até um episódio que a gente tem aqui no Mutantes com a Lígia Zottini sobre futuros saudáveis. Fica o convite para o ouvinte procurar aqui esse podcast, onde ela traz assim, né? Ela trabalha, é uma grande pesquisadora sobre futuros saudáveis. E ao mesmo tempo a gente falou lá que assim, nunca houve tanta busca por autoconhecimento também, né? Para nós, entre nós. Então, você me falando desse Plutão em Aquário e o Touro
Em Urano... Urano em Touro. Urano em Touro. Eu tô aprendendo, né, com vocês, Estamos né? todas Estamos. aprendendo. Mas é assim, me vem que assim, realmente a importância realmente de que a gente tenha consciência desse trabalho a ser feito sobre o autoconhecimento para a gente não se perder nesse grande avanço tecnológico, né? Você trouxe aquela frase do Nietzsche, não foi? Torna-te quem tu és, né? E também Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. Então realmente fica aqui esse convite para todo mundo que está aqui, né, nos ouvindo, assim, da importância de buscar trabalhos, caminhos, terapias, cursos, enfim, que esse autoconhecimento seja um protagonista na nossa vida, né, Isabel? Para a gente realmente não se perder dessa essência de quem nós somos, né, em essência, e a partir daí trazer o nosso melhor para, assim, eu acho que a tecnologia, ela vem através da inteligência humana, né? A inteligência artificial, ela nasce através do humano, então que essa inteligência artificial esteja a favor do humano, né? Porque aí sim acho que a gente caminha a favor da evolução, né? Do nosso crescimento, do nosso bem-estar, né? Aqui na Terra. Agora, Isabel, é verdade, assim, tendo esses aspectos que você trouxe, que a arte, a espiritualidade e o autoconhecimento, né, como a gente já bem falou aqui, vão estar muito em voga, vão ter muita força? Muita força, né? E claro, a gente sabe que isto é atemporal. Em todos os momentos da nossa vida, isso é importante. Mas existem momentos em que parece que, assim, isso é absolutamente essencial. E isso também é representado pela passagem de Saturno em Peixes, né? Legal. Então a gente até percebe, assim, a gente consegue nesses estudos astrológicos entender e perceber quais são as áreas, né, as atividades, os setores que estão mais em pauta a cada momento, baseada nessa correlação de energias, né, que existe. E então, as terapias, né, o trabalho psicológico, o autoconhecimento, a espiritualidade, a conexão, né, consigo e com o universo, essa ponte entre o céu e a terra, essas práticas meditativas, a saúde mental ganhando uma relevância muito grande, e aí a gente pode até fazer a ponte com Plutão em Aquário, os avanços na ciência e na própria medicina que vão também estar relacionados a formas de abordagem terapêutica em relação a doenças no espectro físico ou no espectro psíquico, e a gente sabe que está tudo interconectado, né? Então, pessoas que trabalham com essas áreas, com essas atividades, é um momento muito especial, muito importante, mas a gente precisa se sintonizar com a energia que Saturno representa, que é termos essa disciplina, no sentido de sermos discípulos dessa energia, né? De praticarmos isso. Né? E não apenas de ser uma teoria. Eu acho, inclusive, que uma das grandes coisas que vai estar em pauta nesse momento e nesses 3 anos de Saturno em Peixes é assim, não adianta você falar de algo se isso não é a sua vivência. E aí a gente entra, né, que a sua vida é a sua mensagem. Porque você tem que ser esse exemplo vivo daquilo que você apregoa para as pessoas, senão fica uma coisa vazia. Né? E eu acho que isso também é Saturno em Peixes. Então, isso provavelmente a gente vai perceber no espectro assim mais amplo e coletivo, falsos gurus, falsos profetas, seitas, religiões, coisas que não têm sustentação e que estão querendo mais enganar, digamos assim, as pessoas do que propriamente conectá-las com essa essência.
E é claro que a busca do sagrado, essa conexão, né, com o sagrado dentro e no alto, ela é muito particular. Para cada pessoa é diferente, né? E muitas vezes se tenta massificar isso, né? E dizer, esta é a verdade, ou é assim que você tem que fazer. Não, você precisa se conhecer para saber o que para você faz sentido, o que está conectado com o teu coração, né? E a arte, ela tem um papel fundamental nisso, né? Também, e a arte também está simbolizada dentro dessa energia, né, de peixes. Então, todos os trabalhos artísticos, né, que usam o poder dessa criatividade, né, dessa inspiração. Uma das coisas, né, o Freud dizia que os artistas são os profetas, né, do futuro, porque o artista, ele capta essa energia, né, esse espírito da época, e ele traduz isso numa obra que muitas vezes a maioria das pessoas ainda não está conectada com isso. Isso é um prenúncio do futuro. E aí a gente está começando mais intensamente esse processo para nós chegarmos então em 2025 e 2026, que aí sim, minha gente, esse momento é um momento muito novo. Eu acho que ali a gente já vai estar no fim de uma determinada travessia para iniciarmos uma outra jornada. Até lá, ainda existe muita coisa que precisa, inclusive coletivamente, né, ser transformada, e a gente está vendo isso já, mas há uma tendência à aceleração desses processos, inclusive com questões econômicas muito importantes, falência desses antigos sistemas, né, toda essa mudança na economia mundial e nas nossas vidas, né, individuais, na forma como o que representa para nós a energia do dinheiro, o que é ser uma pessoa próspera, abundante. A gente tem dentro de um status quo e de um sistema antigo muito aquela ideia que está caindo por terra de que assim, você precisa trabalhar muito, você precisa precisa ter uma estrutura muito grande. E isso não tem mais relevância nesse novo mundo, nessa nova humanidade. É claro que todos merecem viver em abundância, em prosperidade. Essa é a lei da natureza. E eu acho que se a gente vive em consonância, em simetria, em sintonia com a natureza e o universo, isso se torna uma coisa tranquila, né? Fluida. Né? Só que a gente ainda está nessa travessia de sair desse antigo sistema. E ele já deu sinais, né, dessa falência, assim como a gente vê em instituições, corporações, governos, países, né? Então ainda tem muito chão para ser trilhado em relação a isso, só que há uma aceleração de processo. Eu acredito assim, nos próximos 3 anos, nossa, a gente posteriormente vai lembrar esse período historicamente como se tivesse vivido assim 1000 anos em 3 anos. Uau! Uau! Sabe, Isabel, te ouvindo falar me remete muito a uma grande mestra que a gente teve aqui na Unipaz, que é a Dulce Magalhães. Quando você falou do Saturno, a importância dessa disciplina, ela tinha uma frase muito linda, na verdade um conceito dela da disciplina, ela falava que disciplina era discipleno. O que te traz plenitude, o que te faz bem, e a partir desse lugar ter a autorresponsabilidade, né, de adotar um hábito com disciplina, porque te traz plenitude, né? Isso é uma coisa que eu queria trazer, que eu acho muito lindo da Dulce. Porque eu acho que a gente, assim, muitas pessoas tendem a desconectar as coisas, ou você é disciplinado e parece que a disciplina é um sacrifício, é uma coisa que, nossa, é pesado, não tem leveza, não tem alegria. Isso desconectado, né, com esse lado mais solto, mais leve. E na verdade não. Né? E dentro disso que você está falando também, do que nós estamos conversando aqui, eu acho que, por exemplo, quando a gente tem Saturno em Aquário, que é esse momento anterior, e que a gente ainda está vivendo, né, até março, o que nos está
estávamos e estamos construindo, porque Saturno ele também representa essa construção que vem da disciplina, do foco, do aterramento, né, do pé no chão, do que se costuma chamar de realidade, embora existam N realidades, né? Saturno em Aquário, ele fala que a gente está construindo a nossa autenticidade, a nossa liberdade, esse jeito diferente de lidar com a vida, que num primeiro momento ele foi muito instigado e quase que assim, você precisa fazer isso dentro da história da pandemia, dos trabalhos remotos, de um jeito assim novo de lidar com tudo. Quando Saturno chega em Peixes e ao longo desses próximos 3 anos, o que nós vamos estar construindo são os nossos sonhos. Os nossos sonhos individuais e os nossos sonhos coletivos, né? E esse sonho ele está muito conectado com o chamado interno. Eu acho que esse 2023 existem chamados que não podem mais ser adiados e que é o momento da gente olhar para isso. E aí a gente se pergunta que travessias e transformações nós temos que fazer para que a gente construa uma vida onde esse sonho ele faça parte do nosso cotidiano, diferente da ilusão, né? E diferente da glamourização das aparências, das superficialidades, que são coisas que na verdade não têm importância. Né? Então eu acho que esse momento ele é um grande convite para cada um realmente olhar muito para dentro e se sintonizar com esse seu chamado. E quem fizer isso estará amparado pelo universo, né? Porque a gente tem esse grande mistério, né? E ele nos ampara quando a gente está em conexão. E tem também o fato de que eu acho que é até um tema que vira e mexe, eu gosto de perguntar, né? Mas nessa grande transição da era de Peixes também, que a gente está caminhando para a era de Aquários, que eu sei que é uma longa travessia, né? Mas que também o convite é que o mestre, o guru, ele não está mais fora, né, Isabel? Assim, a gente até teve, né, o mestre, né, Jesus, que veio, na verdade, ele veio, acho que para nos ensinar que o caminho é para o caminho do coração. E a gente agora, é um grande marco, né, nessa era de Peixes, foi Jesus, né? E eu acho que agora, você vai falar melhor do que eu, que o convite é realmente a gente escutar o mestre que habita dentro da gente, né? Isso. Essa coisa das eras, né? Existe muita controvérsia, né, em relação a isso, e a gente escuta as mais diferentes, né, opiniões, mas na verdade cada era ela tem mais de 2.000 anos. Então a transição de uma era para outra ela não acontece num ano, num mês e nem sequer numa década, né? Muitas vezes a gente tem um século inteiro onde se dá essa transformação. É óbvio que já existem elementos na nossa vida atualmente que são grandes indícios dessa energia. A própria tecnologia, né, que é um elemento aquariano, essas inovações, essas invenções, né, que vêm a partir de, como você pontuou, uma inteligência humana que cria, né, outras formas de inteligência e instrumentos que ajudam nisso. Então, a gente já está um pouco dentro desse espectro, mas ainda tem uma travessia para ser feita para que a gente considere, não, nós realmente estamos totalmente dentro da era de Aquário. E aí eu chego ao Plutão em Aquário, né? Porque Plutão sendo até agora o último planeta, porque ele não é o último, e isso é uma das coisas que também, uma das transformações, né? Uma das revelações que virá ao longo dos próximos anos, talvez alguma coisa até já em 2023. Então ele simboliza atualmente essa última fronteira que a gente tem e que vai ser derrubada, porque a gente percebe que a gente não está sozinho, né? E a longa passagem de Plutão por Aquário, que é até 2042, né? Então são 20 anos, 2042, 2043. Então, nesse período, sim, é que nós vamos
entrar totalmente nessa era de aquário, né? Mas isso são processos e tem, digamos que existam pessoas que nesse momento da sua vida já estejam mais na era de aquário do que outras, né? Porque todos esses processos, travessias, transformações são também muito individuais, além de serem coletivos, né? E essas energias, elas se conectam, né, muito fortemente. E o que você falou é muito importante. Eu acho que um dos ensinamentos que também Saturno em Peixes traz é que essa história de que quando você... É óbvio que nós temos a inspiração de grandes mestres, né? E que cada pessoa, por particularidades, né, da sua essência, se conecta mais com um ou com o outro, né? Então existem alguns símbolos, algumas figuras que representam, né, essa evolução mais avançada e que são grandes exemplos para nós. Mas a era de Aquário pressupõe, de fato, que a gente seja o nosso próprio mestre, como você falou. E para isso a gente precisa se conhecer muito, né? Até para ter discernimento, né, em relação a essas falsas visões e aquelas que realmente tocam a nossa alma, o nosso coração. Então isso exige um trabalho interno muito profundo, né? E aí por isso a relevância cada vez maior da psicologia, das terapias, das escolas, né, desse saber que é compartilhado e chega a muitas pessoas em muitos lugares, não sendo mais exclusivamente local, porque a gente tem essa universalização, né? A gente consegue chegar a muitas almas, né? Antes você estava restrito assim aquelas pessoas que conviviam ali com você. A gente não tinha muitas vezes esses meios tecnológicos, inclusive, de transmitir, né, e de abrir novas fronteiras. Então, tudo que está conectado com essa verdade interna vai chegar a muitos corações e vai talvez instigar e estimular que cada pessoa faça esse processo também. A gente acaba, acho que quem começa a se manifestar, a se comunicar desse lugar autêntico, é natural ser inspiração a partir do exemplo, né? E atrai as pessoas com as quais tem trabalhos, serviços, propósitos a desenvolver, né? Porque tudo é energia. E eu acho que as pessoas também, né, quem nos ouve sabe, assim, como nos últimos anos, pessoas, situações, lugares, trabalhos saíram das nossas vidas. E eram tão presentes, né? E coisas novas, lugares novos, pessoas, energias novas entraram. Por quê? Porque essas almas que se conectam, né? E que cada vez mais agora sim, dentro dessa autenticidade, não vai ser possível você permanecer numa situação, numa relação, num trabalho, num lugar onde a tua alma não esteja mais. Eu acho que aí você adoece, né? Exato, entra o grande convite, né, que o grande mestre, o nosso mestre Pierre Weil traz, o apego como início de todo sofrimento, né? E tendo dito isso, é muito curioso a gente pensar que, assim, a mudança é uma grande certeza na nossa vida, né? É uma constante. E eu acho que aquele que se apega e não se permite entrar no fluxo de mudança, de travessia, de transformação, sofre, né? Então acho que é bem importante mesmo a gente trazer dentro dessa temática que a gente está abordando aqui hoje a importância às vezes de soltar, como você acaba de falar, às vezes tem uma pessoa que estava na sua vida e de repente não, ela trouxe talvez o que precisava trazer e a gente precisa soltar, né? Não só pessoas, relações, como às vezes trabalhos, projetos, às vezes o próprio espaço, as casas, os espaços, isso está tudo em uma grande transformação, né, Bel? E assim, o Pierre Weil falava que, de fato, o apego, o budismo fala isso, que o apego é a grande fonte, o início, é o start de todo o sofrimento. E a gente aqui falando de transformação, de travessia, é fundamental a gente trabalhar o desapego, né? De questões que talvez já não façam. É por isso que entra o autoconhecimento, para eu olhar para dentro e ver o que ainda faz sentido ou o que não faz mais sentido e a gente deixar ir, né? Sem dúvida. Inclusive, né, essa é uma questão primordial, porque
nesses últimos anos, né, que a questão dos eclipses na astrologia são símbolos muito importantes também do que apaga e do que acende, né, nas nossas vidas. E a gente está tendo, e esse ano é o último ano que a gente tem esses eclipses no eixo de Touro e Escorpião, que é justamente assim, quando a gente pensa na energia de Touro, o que tem valor, o que nos aterra, o que nos faz ter consciência do que é relevante, essencial na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente tem ali a energia de Escorpião, que é o que eu preciso soltar, deixar ir, abrir mão, parar de tentar controlar, né? E quando existe a resistência a isso, é que vem o sofrimento. Né? Então, a mudança é a única certeza realmente da vida, né? Eu acho que a mudança e a morte, né? Que são as únicas certezas da vida. E a gente é até compreensível, né? Pensar assim, num mundo que está numa mutação tão grande, onde as referências anteriores não existem mais, porque antes assim, as pessoas parece que elas tinham um script meio que definido para a vida. Ah, eu vou estudar isso, eu vou me formar, eu vou trabalhar com isso, eu vou me aposentar, eu vou morrer, enfim. Um conceito que acho que veio muito com a Revolução Industrial, né? Uhum. E que já estamos em outras... Super ultrapassado. Revoluções. Nossa, revolução tecnológica, revolução humana, revolução espiritual, né? E aí fica muitas vezes aquela coisa assim, nossa, mas e agora? Esse mundo, inclusive no espectro econômico, né? E agora, como que a gente vai lidar, né, com essa questão material? Mas será que eu preciso realmente disso tudo, né? Será que eu não posso tornar a minha vida mais simples, mais profunda, mais conectada, inclusive porque manter estruturas muito grandes, manter esse jeito antigo custa muito caro. E não só materialmente, custa psiquicamente, emocionalmente, custa na paz. Saúde, custa paz. Né? Então existe essa tendência também minimalista. Né? Menos é mais. E dentro dessa tendência, uma reconexão com a natureza. Mais pessoas saindo das grandes metrópoles, né? Indo para lugares menores. Pessoas que muitas vezes vivem em comunidade. A relação que nós temos com os alimentos, né? Com a terra, e também com aquilo que nos alimenta subjetivamente. Eu penso assim, você tem fome de quê? E como a sua vida, ela está ou não te nutrindo, né? Mas é compreensível entender muitas vezes a dificuldade das pessoas se desapegarem, porque não existe ainda, como nós estamos em travessia, nós não enxergamos ainda muito, e claro que a astrologia e outras ferramentas incríveis de autoconhecimento nos ajudam nesse processo de enxergar essa jornada. Mas como não, assim... eu dou às vezes um exemplo, é como se a gente estivesse assim no meio de uma ponte. Você não tem mais como voltar para trás, mas você ainda não chegou lá do outro lado. Então muitas vezes isso gera o medo, e aí o medo gera o apego, né? E isso gera uma série de coisas, né? Eu acho que a pessoa que tiver a disciplina dessas práticas, né? No sânscrito a gente fala de sadhana, essa prática espirituais, mas enfim, de autoconhecimento ou de, né? O Pierre Weil, ele falava muito um tai chi, o yoga, a meditação, enfim, cada um encontrando a sua. Eu acredito que essas pessoas, porque eu acho que é fundamental, né, Isabel, nesses tempos de travessia a gente aprender a viver bem com as incertezas, né? Trazendo presença, confiando nesse mistério e tendo coragem de mudar. Porque é isso, né, Isabel? As pessoas querem mudança, mas têm medo de mudar. E essas práticas, com certeza, eu falo pela minha experiência, assim, né? Que tenho essa prática há muito tempo, eu sinto... Tem dentro de mim, existe uma confiança sedimentada que às vezes eu não sei nem explicar. Mas é um sentimento. E eu falo, e esse lugar dentro é o melhor lugar do mundo.
Porque mesmo, né, assim, algumas outras pessoas que já passaram aqui pelo Mutantes, assim, trazendo essa abordagem de que é possível viver em paz, o Cacá Verá falou sobre isso, em meio ao caos. E essa construção, ela é interna, né? Então, fica frisado, assim, a importância dessas práticas para a gente atravessar com coragem, mesmo rumo à incerteza, né? Nós vivemos, né, numa época de incertezas, mas isso também abre um campo infinito de possibilidades, porque antes existia a vida parecia previsível, e óbvio que a vida nunca se reduz a uma previsibilidade, mas no sentido daquilo que eu falei antes. Então a minha vida tem que ser assim, aí eu tenho que fazer isso vai levar a outra pessoa. E não é nada disso. Cada dia é uma nova oportunidade, né? E por isso a importância, né? Você falou de práticas, não só das práticas, né, meditativas e contemplativas, e realmente cada um tem que buscar aquilo. Não existe uma verdade para todos, né? Existem, claro, verdades que partem de um bom senso e que são universais. Mas cada pessoa tem afinidade mais com algumas coisas. Então, respeitar isso também já parte do princípio que você se conhece e vai buscar algo que se sintonize. E eu também acho muito importante as práticas físicas, né? Porque essa questão do corpo, ela tem uma relevância muito grande agora. Nessa transição, nessa travessia da humanidade, as frequências estão mudando muito. Então, assim, muitas pessoas, né, me falam, inclusive em consultas, né, ou quando eu dou workshops e palestras, que as pessoas falam assim, nossa, é estranho porque aquilo que eu comia antes já não consigo mais, práticas que eu fazia antes, parece que eu não estou mais ressoando com isso, né? O jeito como eu estabeleço os meus hábitos do dia a dia já não são mais. Então, a gente está em travessia também em relação a isso. E eu sinto, né, que a gente precisa estar muito bem corporalmente e fisicamente para sustentar essa travessia nesse caos, né? E a gente sabe que o caos, ele também faz parte do processo. O caos, ele gera uma nova ordem, né? O caos é a travessia também, né? Isso é histórico, isso é humano. A gente sempre tem momentos, né, de tempos em tempos, onde há grandes transformações, né, na humanidade. E o curioso é assim, existe até um ditado, né, que diz que a hora mais escura é antes do amanhecer. Isso é uma verdade, né? E é isso. Então, esse momento que a gente vive, esses últimos anos tão difíceis, o que vem depois é um renascimento artístico, cultural, do trabalho das pessoas, né, da vida como um todo, né? Então, a gente está caminhando nessa direção. Só que esse momento agora que traz muita escuridão e muito caos, ele também é justamente para jogar luz, ou seja, consciência nisso, nesses processos, para que a gente seja mais inteiro, para que a gente olhe também para as nossas sombras, né, para as nossas ilusões, para os nossos medos. Não é fazer de conta, né, que nada disso existe. Inclusive, e aí quando a gente pensa em Saturno em Peixes, a positividade tóxica, né, é uma coisa que... Porque a vida não é isso, né? Nós somos inteiros e nós precisamos integrar tudo isso. E essa é também uma travessia e uma transformação. Com certeza. Você sabe que na metodologia de ensino, assim, da Unipaz, né, principalmente com as artes do Pierre Weil, ele fala que o primeiro lugar a ser cuidado para estarmos em paz é o corpo, é a paz no corpo, né? Então é esse olhar realmente, porque o corpo, esse templo, é o nosso meio, né, de manifestar a existência aqui do nosso ser. Então esse cuidado do corpo físico fundamental, caminhando para esse cuidado, porque não está separado do cuidado mental, psíquico, emocional, espiritual, né? E bonito, assim, você trazendo, assim, falando do caos, né? Já dá pra gente fazer a ponte aí, o seu livro que tá vindo aí ao mundo caósmica, né? Você faz essa ponte, né? Entre o caos
Entre o caos e a vida, o nascimento, né? A nova ordem, né? Porque eu quis brincar, né, com essa palavra, o cosmos, o cósmica e o caos, né? Então, assim, me veio caósmica, né? E caósmica é uma travessia também, né? De revelação dessas transformações. Então, ele, na verdade, ele não é um livro de astrologia, né? Mas ele usa a astrologia como uma referência simbólica para a gente sentir mais que entender, através da poesia, como a gente passa por esses diferentes passos dentro da jornada, porque o zodíaco ele também é uma travessia, né? E no Caósmica eu faço essas 12... Eu nem chamaria de divisões, porque não existe essa divisão, né? Mas esses 12 passos dessa jornada dentro desse olhar poético, né? De como é essa conexão entre o caos e a nova ordem, né? Então é bem, né? Essa nova humanidade que a gente está se encaminhando, né? Que é interessante, que é um dos motes justamente da Unipaz, né? Desse podcast, porque o podcast Mutantes, ele nasce do livro Os Mutantes, do Pierre Weil, que é uma nova humanidade para esse novo milênio, né? E aí você me traz esse Saturno em Peixes, falando de uma nova humanidade, né? Eu achei muito lindo esse... Na verdade, claro, é tudo, né? A gente não são compartimentos, claro, não está separado, né? Mas tem muito a ver com essa questão de Plutão em Aquário, também são todos os movimentos, né, integrados. E nós estamos a caminho, nós estamos na travessia, né? Mas e cada um também está num lugar diferente dessa jornada. E isso não significa julgar, né, em que passo cada um se encontra, né, e também olhar para esse passo coletivo, né, porque tem muita coisa que a gente precisa ainda aprimorar e evoluir, mas contribuições como essa, né, o podcast Mutantes, o trabalho da Unipaz e todas as pessoas que na sua vida ali, no seu dia a dia, na sua casa, no seu microcosmo, elas procuram ter essa relação de respeito, de conexão, de sintonia com esse macrocosmo, né? Porque isso está completamente conectado. Não está separado, não, né? Não. É um tempo de trazer o céu para a terra, não é, Isabel? Isso. Isso é muito legal, porque assim, às vezes fica também essa desconexão, a gente vê isso bem objetivamente, assim, por exemplo, às vezes pessoas que são extremamente sonhadoras, né, que tem assim as utopias e a coisa, mas parece que elas têm dificuldade assim de aterrar, de materializar, de concretizar, né? E o contrário, pessoas que às vezes são muito assim duras, né, muito terrenas e perderam essa conexão com o céu. Essa passagem de Saturno por Peixes, ela faz esse convite para a gente conectar isso, essa terra base Saturno e esse céu, esse mistério, né, que é um mistério que também está no universo, por exemplo, dos sonhos, das sincronicidades mesmo, né? e dos sonhos mesmo, dos sonhos noturnos, né, da vida onírica, né, que ganha muita força também, das sincronicidades, dos sinais, da gente vivenciar um mistério. Eu acho que trazer esse mistério, né, para o cotidiano é muito um mote também dessa energia, né, do que ela simboliza. Que bonito, que bonito, que bom te ouvir, sempre muito bom, grande mestra. E Isabel, a gente caminhando aqui para o final, minha querida, eu sempre peço para o convidado trazer assim uma inspiração, uma sugestão, um sopro que te nasça do coração para fazer uma síntese, né? O que você diria assim para todo mundo que está aqui nos escutando, nos ouvindo, né? Porque o que você trouxe aqui acho que mexe com todos nós, né? Eu acho que vou até te pedir, não sei, primeiro que venha do seu coração e de repente você trazer um trechinho do Caósmica assim que você escolha para compartilhar, para a gente fechar essa conversa tão
abençoada, sábia, inspiradora. Maravilha. Então, eu acho que assim, dentro, né, do que a gente conversou aqui, e a gente tem, né, a gente tem material para conversar uma vida inteira, né? Mas eu acho que assim, os fundamentos principais, né? Primeira coisa, conecte-se com o seu universo. Cada um com o seu universo, com a sua estrela, com a sua luz, com o seu mistério, com o seu chamado, com o seu sonho. Mas não deixe que isso fique solto, né? Traga isso para a sua vivência cotidiana, concretize, ouça esse chamado, Peixes, e pratique ele, né? Saturno. Assim você vai estar contribuindo também para essa energia do todo, para essa travessia enquanto humanidade. Então isso é uma questão. Outra coisa, honre aquilo que é valioso para você no seu coração, aquilo que te alimenta, e cuide também do teu alimento. O que você come, o que você pensa, o que você fala, o que você sente, né? Os lugares, as pessoas com quem você está, porque nessa coisa do Saturno em Peixes eu acho que tem uma mistura muito grande de energias, né? E que às vezes faz com que a pessoa se perca, né? Aí fica meio aquela coisa assim como se tivesse a deriva em alto mar, né? Essa é uma imagem, eu acho que muito desse tempo de travessia. E quando a gente está assim, ou então a gente atravessar um nevoeiro, a maneira como você tem para se conduzir num momento desse é você tem que confiar no teu interno, né? Numa energia que vem de dentro e que vem do alto, né? E que representa esse alto para você, ou seja, representa essa bênção e que não é igual para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que também ter esses momentos de introspecção, de meditação, de contemplação, faça da sua vida o seu templo e que não seja assim, ritualize, né? Porque os rituais eles simbolizam, né? Essa nossa conexão com o mistério, com o divino, com o sagrado, mas não fique apenas no ritual, né? Que a sua vida, o seu dia a dia seja essa magia, né? Essa conexão, seja inteiro, se aceite, né? A sua sombra, os seus medos, as suas dificuldades, procure ajuda em relação a isso, né? Esteja receptivo a essa ajuda. Torne a sua vida mais simples, menos custosa, em todos os níveis, né? E isso envolve, inclusive, esse desapegar e se abra para o novo, né? Porque o novo sempre vence, né? Como diz a música, né? Não tem como, ainda mais em períodos assim, né? E procure se... A gente já está se reinventando, não é de agora. Mas eu acho que 2023 representa um ano muito peculiar, né? Nessa jornada. E aí eu vou deixar uma inspiração, um pequeno microcosmo dentro de todo esse macrocosmo, né? Que é uma poesia, né, que faz parte do Caósmica e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente comentou aqui. Que lindo, Isabel, que bom. Quero sim que você deixe esse trecho assim. E eu ainda quero fazer uma costura com tudo isso que você trouxe, da importância, acho que da coragem, né? A gente falou pouco de coragem aqui, porque a gente já sabe que coragem vem de agir com o coração, mas que eu gosto sempre de lembrar que a coragem, ela não é sobre impulsividade, ela é sobre planejamento, né? E quando você me fala que é um tempo de realizar o sonho, de estar aqui, né, conectado com o céu, mas a importância de trazer para a Terra, isso requer coragem. E a coragem, ela é um planejamento, né? Que a gente tenha coragem de dar pequenos passos em direção aos sonhos, aos propósitos, àquilo que pede o coração, e a gente vai estar sendo a mudança que a gente quer para o mundo, né? E a coragem não é a ausência do medo, né? Mas agir apesar dele. Com certeza. Né? E coragem é uma palavra também que tem muito a ver, né, com esse momento, né? A gente está tendo mais no início do ano agora Júpiter em Áries, que fala de alguma forma, é que é tanta coisa para falar, né? Mas o Júpiter em Áries, ele representa essa jornada heróica de cada um e que começa com essa coragem de dar o primeiro passo e estar a caminho e caminhar ação. com beleza, né? E caminhar Amor em ação. com alegria, né?
Lê pra gente um trechinho do Cósmica, Então, vai lá. ser uma alegria. Despeça-te do que não é mais. Deixe ir. Desacelere para conectar o essencial, o atemporal. Perceba o limiar entre o devaneio que te alheia e o que te conecta com o sagrado. O que te leva ao êxtase é a tua mais genuína forma de oração. O sagrado está no afeto, na contemplação, no que toca o coração. O segredo, espiritualidade, é estar em comunhão, conexão, vibração, gota que retorna ao oceano primordial. Uau, tô aqui emocionada, gente. Pra quem tá vendo no vídeo no YouTube, eu tô aqui com o olho cheio de lágrima. E esse é o poder da arte, né, Isabel? É o poder da arte, dessa visão poética da realidade, o poder dos encontros, né? E o poder de levar essa mensagem a partir do coração. Porque eu me emociono também muito, né? Com essa grande bênção que é a astrologia, a poesia, né, na minha vida, e com isso tocar também outras almas, né? Então te agradeço muito esse convite e estamos juntas aí nas travessias e transformações da vida. Tô aqui tocada, muito feliz, muito agradecida. Obrigada. Obrigada, minha querida. Quero deixar o convite para o ouvinte que ainda não conhece, por acaso, o trabalho da Isabel. A Isabel está sempre escrevendo maravilhas, né? Hoje a ferramenta que ela utiliza bastante é o Instagram, tem bastante coisa no Facebook também, mas o Instagram, Isabel Miller, astróloga, né? Isso. Fica ali o convite para o deleite do trabalho da Isabel. E convido também o ouvinte a seguir a Unipaz. Estamos aí cada vez mais trazendo mais ferramentas, pessoas, vozes que estão trazendo possibilidades de sermos agentes da transformação que a gente quer para o mundo com esse olhar para a cultura de paz. A gente está no Instagram, no Facebook, no Telegram, no YouTube com propostas para que sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo. Um beijo no coração, obrigado por estar conosco aqui até agora e a gente se vê no próximo episódio. Viva! Viva! Obrigada, Obrigada Isabel. a você. O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.